Olha, você ligado no Jornal do Povo. Hoje a gente veio conversar com a Lília Souza, ela que é proprietária do Li Faz Arte, o ateliê, e a gente vai conversar um pouquinho com ela, saber como foi que surgiu essa ideia de criar um ateliê e começar a fazer artesanato aqui na cidade de Pedreiras. Lília, boa tarde. Boa Me tarde. conte um pouquinho sobre como surgiu o ateliê na sua vida, a questão de criação de artes. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiro, até de frisar a importância de nós termos sempre algo para fazer, porque a arte, ela é uma terapia, né? Então, ela veio para a minha vida em um momento, assim, de sofrimento, em um momento em que eu estava bem depressiva, que eu estava em um processo de luto, e um processo também de doença física, infelizmente. E apareceu, né, eu pesquisando na internet o que poderia me tirar dessa situação, o que poderia me ajudar. Porque eu tenho uma família que é muito presente, eu tenho um esposo que é muito presente, irmãos, tios, tias, né, primos, irmãos, que sempre me apoiaram. Minha filha, mas na verdade ainda faltava algo. E esse algo eu busquei na internet, porque assim, eu sempre rezei bastante, sou católica desde criança, né, meus pais, princípios religiosos, mas eu estava sozinha em casa, ociosa, entrei de licença de um dos trabalhos que eu tinha naquele momento, depois algumas portas, infelizmente, se fecharam, né, essas portas, então financeiramente também, eu estava preocupada, porque eu tenho toda uma organização que nós tínhamos, então essa organização, ela estava comprometida, né, por também essa questão financeira. Então eu comecei a fazer pesquisas na internet e me deparei com a arte-terapia, né, que a arte-terapia são coisas que as pessoas podem fazer que mexe com a mente, que fazem com que a mente trabalhe, com que você descarregue às vezes em determinadas coisas, a depressão, o desânimo, né? O próprio luto, que é muito difícil, não é fácil. A gente viu um caso agora recente que aconteceu na região, né? Uma pessoa que estava em depressão e infelizmente muitas pessoas disseram: mente fraca, será o que passou na cabeça? Então, assim, é um processo difícil, não é fácil. Depressão é um processo que, se você não tiver o amor próprio, o amor de Deus, o amor da família, e esse algo que preencha a sua vida, né, que preencha essa lacunazinha que ainda falta, é muito difícil. Então, eu encontrei na arte-terapia que, para fazer trabalhos manuais, e eu me deparei com uma pessoa do sul do Brasil que deu seu depoimento, e eu achei muito interessante. E eu resolvi fazer, né, as esculturas. Inicialmente, eu não fazia imagens, né, eu fazia peças, eu até trouxe aqui as peças que eu comecei, foram minhas primeiras peças, foram, digamos, essas 3 estatuetazinhas. E aí eu vendia para a família, para os amigos. E outras pessoas começaram a perguntar, né? Olhavam na casa desses meus familiares e eles começaram a divulgar. E eu vi que aquilo ali podia ser uma fonte de renda, né? E eu comecei a fazer. E quando eu estava pintando, parecia que eu me transportava para outro mundo. Então esse outro mundo era um mundo que eu esquecia naquele momento da depressão, me esquecia de problemas. E conta um pouco sobre como surgiu a criação das artes de Nossa Senhora de Aparecida. Você contou que foi um sonho que você teve. Como foi que aconteceu? Isso, realmente, eu sempre fui devota de Nossa Senhora, né? Aconteceram episódios na minha vida que me levaram a ser devota. O meu pai, que é o Benedito Fotógrafo, é muito conhecido
na cidade, se perguntar, eu acho que 99% das crianças, dos adultos, foram, né, tiraram fotos com ele. E ele teve meningite em 2003. E quando ele perdeu a consciência, foi despachado dos médicos e sonhou com Nossa Senhora, né, ali do lado da sua cama, e dizendo que ele voltasse, que os filhos precisavam e que ele voltasse. E graças a Deus ele ficou bom, ele ainda passou muitos anos vivo, ele tinha na base passou mais de 15 anos ainda vivo, né, e morreu de outra coisa, infelizmente já. Minha mãe esteve na UTI e faleceu de hepatopatia crônica, mas ela esteve antes 2 vezes internadas na UTI. E das 2 vezes o meu irmão ele encontrou uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. E dessa imagem de Nossa Senhora Aparecida ele encontrou dentro de uma gaveta. Ele passou em um concurso e ele chegou para assumir o concurso e ele, na mesa que ele chegou, encontrou dentro da gaveta. E quando ele encontrou essa imagem, ele perguntou para várias pessoas de quem era essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, e ninguém era o dono. E ele tem até hoje essa imagem. E quando minha mãe se encontrou pelas 2 vezes na UTI, ele colocou essa imagem debaixo do travesseiro dela. E mamãe voltou a ter saúde e ainda passou muitos anos conosco. Quando eu estava nessa situação, né, de depressão, comecei a fazer essas peças e tinha também um tratamento de saúde para fazer, Nossa Senhora veio em sonho, né, e ela disse: minha filha, faça a minha imagem que eu vou lhe ajudar. E eu fiquei assim intrigado com aquele sonho, contei para o meu esposo. E ele disse: Lília, então faça, né? E aí eu comprei a primeira imagem. Então, nas primeiras técnicas ainda, comecei a fazer essa venda das imagens de Nossa Senhora. Hoje é a peça mais vendida no meu ateliê. Eu já vendi mais de 300 peças de Nossa Senhora. E é interessante um episódio que fizeram uma encomenda de 100 Nossa Senhoras para um evento que ia ter na cidade, um evento da igreja. E eu só tinha uma peça. E era quase impossível, porque faltavam 15 dias para esse evento. E me veio uma coragem, a pessoa me perguntou e eu disse sim. E depois, quando eu disse sim, aí eu disse pro meu esposo, pro Pedro, né? Eu disse: Pedro, são 100 imagens. Meu Deus, não vai dar tempo, não vou conseguir. Ele vai, porque ele assim, ele me encoraja, é uma pessoa extraordinária. Ele, minha filha, meus irmãos, assim, eu não tenho nem como agradecer. E ele disse: você vai conseguir. E eu só tinha uma peça, um molde. E aí, nessa noite eu procurei esse molde e disse: vou replicar, Pedro, esse molde. E procurei na internet um molde de forma caseira para fazer, que depois, em outro momento, eu posso até estar ensinando para quem quer fazer peças pequenas, né? E aí eu repliquei, fiz esses outros moldes. Eu fiz, dentro de 3 dias, eu fiz 80 peças, né? São peças pequenas, eu tenho até uma imagem ali guardada. E aí essas peças, né? Quando chegou em 80, aí as formas não davam mais certo e tudo. E eu continuei fazendo mesmo só com uma peça. E deu certo, entreguei em tempo hábil as 100 peças feitas, embaladas. E foi entregue no evento e graças a Deus, é como eu disse. E graças a Deus, assim, foi só evoluindo. Dessas peças pequenas, hoje eu termino essas 2 peças de Nossa Senhora, né, que são peças maiores, são peças assim, digamos, mais imponentes, mas que o significado para mim é muito grande. Porque eu sei que Nossa Senhora, ela tem um propósito maior, né? Então eu gostaria assim, não só de
propagar o meu trabalho, mas o quanto é importante a fé, a perseverança, o quanto é importante nós acreditarmos nos nossos sonhos, o quanto é importante a presença da família, do afago familiar e de acreditar em si mesmo. Então, assim, é muito importante. Lili, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento estão passando pela mesma situação que você já passou, ansiedade, depressão. Qual o seu conselho? Primeiramente, nós temos que ter muita fé, acreditar verdadeiramente que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele nos dá força, né? Então nós temos que fazer essa busca pela fé, pedir muita fé, muita oração e depois também o apoio da família, dos amigos e a questão do preenchimento da mente, né? Buscarmos algo que preencha essas lacunas que às vezes ainda ficam, né? Se você está naquele momento que eu estive em depressão e tudo, então teve todo esse pilar, fé, família e também a questão da arte-terapia, né? Que a arte-terapia ela me trouxe esse momento de reflexão, e quando eu estava só, os momentos em que eu estava idealizando peças. Então tudo isso contribuiu. E sem contar também o financeiro, né? Que aí algumas portas lá atrás se fecharam. Eu sou professora da rede de ensino de Trizidela do Vale, concursada, mas eu trabalhava em outro estabelecimento, né? Era contratada em outro estabelecimento. E infelizmente essa porta se fechou quando eu estava em depressão, quando eu estava doente, né? Eu adoeci da mente e também, infelizmente, do corpo. E aí houve esse resgate. Então é muito importante você juntar tudo isso para que você tenha essa força para se reerguer, porque não é fácil, mas é possível. Você tem uma loja virtual. As pessoas que estão nos assistindo que quer seguir, qual é o endereço, qual @, como é que as pessoas fazem para adquirir uma obra de arte dessa sua? Então vamos lá, né? Então acesse lá o Instagram, @lifazarte, e vai ver as nossas peças. Nós temos outras peças, as promoções, né? E vai estar nos ajudando, porque, como eu disse, nós temos vários outros projetos. Nós queremos propagar não só as nossas peças em formas de gesso, digamos, feito toda essa obra de arte, mas também nós queremos propagar a fé, nós queremos propagar o bem que leva a arte, o significado e o amor, porque presentear é distribuir amor, né? É uma coisa maravilhosa que leva a felicidade para as pessoas, que transmite algo, um significado. Bom, Li, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, foi muito bacana conversar com você, conhecer um pouquinho da sua história e levar o conhecimento do povo de Pedreiras, Trizidela do Vale, e todos que nos assistem através do Instagram, do YouTube. O nosso alcance, graças a Deus, ele vai além das fronteiras. Agradeço mais uma vez, suas considerações finais. Então, eu que agradeço. Agradeço primeiramente a Deus, porque Deus, Ele realiza prodígios e milagres na nossa vida. E eu sou uma prova viva, né, disso. Assim, a minha família e tudo, os meus pais, são provas vivas a respeito do quanto é importante trabalhar, o quanto é importante nós termos essa dignidade, porque trabalhar, acredite em você, porque trabalhar, ela é a melhor forma para nós estarmos melhorando todos os nossos problemas, sejam eles físico, mental e financeiro. Então, eu agradeço imensamente o espaço e digo e peço, quem quiser entrar em contato, até comigo pessoalmente, né, pelo Li Faz Arte, pode mandar lá a sua mensagem, nós vamos conversar depois particular para ver o que você pode também estar fazendo, porque tem outros ramos da arte-terapia que podem estar lhe ajudando também.